Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Tico de Godoy e mais uma vez estou aqui de manhãzinha cedo. Hoje acordei 5 horas da manhã para vir para esse lugar aqui, né, num ponto de força da natureza, onde a gente pode se conectar e potencializar essa conexão. Eu queria falar um pouco com vocês sobre os altos e baixos da vida, né? Situação que a vida nos coloca. Durante a minha jornada, a minha caminhada assim, de vida, eu, assim como tenho certeza vocês, já passamos por várias situações. E em muitos momentos a gente questiona, né? Por que isso está acontecendo com a gente, por que acontecem determinadas situações conosco que não acontece com os outros, ou até o contrário, né? Quando a gente se solidariza com outras pessoas, fala, nossa, por que aquela pessoa está passando por isso? Eu acredito, dentro da minha fé, que a gente tem um propósito que vai além de nossas opções profissionais, além da nossa própria condição de vida. A gente está aqui para a gente resgatar uma série de questões que a gente não consegue nem mensurar, nem imaginar, mas que fazem parte do processo de lapidação, de resgate kármico, lapidação da nossa alma, do nosso karma. Sim, para nos tornarmos pessoas melhores, almas melhores dentro da nossa vida, da nossa caminhada. E tem uma máxima dentro da religiosidade que é que ninguém carrega uma cruz maior do que pode carregar. Uma vez me contaram uma paródia, não é uma paródia, né? É uma história que eu acho que ilustra bem essa questão da cruz maior do que podemos carregar, né? Que aí o cara tinha uma cruz, uma baita de uma cruz. Vou usar a cruz como exemplo. E ele tinha que levar, a missão dele, falei, essa cruz você tem que levar até o próximo vilarejo. O cara nunca tinha saído do vilarejo dele, nossa, mas é distante esse vilarejo? Não é tão distante. Porém, a cruz tem o seu fardo, tem o seu peso. Ele, não, tá bom, pegou a cruz e foi. Pá, assumiu aquela responsabilidade e levou aquela cruz. Aí o cara tava levando. Passou um pouquinho do tempo, ele já achou que tava pesado demais aquela cruz. Eu falei, vou tirar a pontinha da rabeirinha ali da cruz, porque vou tirar um tostãozinho da cruz, ninguém vai perceber e vai deixar um pouquinho mais leve. Foi lá e tirou lá uns 4 dedinhos da cruz ali atrás. Cortou. Aí continuou caminhando, a cruz começou a ficar pesada, achou que estava pesada, falei, vou tirar mais uns 6 dedinhos. Foi lá e cortou. Aí caminhou mais um pouquinho, a cruz começou a pesar mais um pouquinho. Ele falou assim, vou tirar mais uns 5 dedinhos aqui, ninguém vai perceber. Aí já tava vendo, ali tá o vilarejo, já conseguia ver ali o vilarejo. Aí caminhando, quando tava quase chegando no vilarejo, eu tava pesadinha também, eu falei assim, vou tirar mais uns 5 dedinhos. Foi lá e cortou. Aí na hora que ele fez uma curva para entrar no vilarejo, tinha um precipício, uma determinada distância. Aí ele olhou aquele precipício e ele falou, ele olhou pra cruz e falou, é exatamente o tamanho da cruz, cara. Exatamente o tamanho da cruz. Aí ele pegou a cruz, foi empurrando, falou, vou usar ela de ponte, né? Aí na hora que ele percebeu, faltava exatamente aqueles 20 dedinhos que ele cortou. E a cruz nem era tão pesada assim, mas era um fardo. Então, conclusão, se ele não tivesse cortado, ou seja, se ele não tivesse abrido mão
daqueles 20 dedos, ele teria conseguido chegar no destino dele. O que aconteceu? Ele ou abandonou a cruz dele, ou ele teve que voltar para o vilarejo dele, com aquela cara lavada, sem assumir a responsabilidade por aquela cruz. Ou seja, ele tinha assumido uma responsabilidade que ele acabou abrindo mão daquela responsabilidade. Ou seja, a ninguém é dada uma cruz maior do que pode carregar. Então a gente tem o nosso fardo, a gente tem o nosso karma a resgatar nessa vida, nessa jornada. E a gente tem algumas ferramentas que a gente pode se valer para que a gente possa aliviar esse karma. Ou seja, parar, não ter pressa, refletir sobre a sua jornada. Se você para um pouco para descansar, às vezes é importante você dar um passo para trás para dar mais 2, 3 à frente. A gente não se precipitar em nossa jornada, a gente não se precipitar em tirar um pouco daquela cruz, porque se você tem um karma, se você tem uma missão, se você tem um fardo a carregar na sua vida, é porque você tem esse suporte para carregar. Às vezes é muito difícil. Eu sei que é fácil falar, estou aqui falando, mas eu mesmo passei por muitas dificuldades na minha vida, por muitas provações que abalaram também a minha fé. Mas eu posso dizer para vocês que eu acabei usando até um termo errado, porque nada nunca abalou a minha fé. Todos os momentos de muita dificuldade na minha vida, eu acabei respirando fundo e agradecendo, e falando, olha, não sei qual que é o propósito disso, mas que isso sirva de um aprendizado à minha vida, para que eu possa ter uma conduta melhor na minha jornada, na minha caminhada. Eu vivi situações, cometi alguns erros na minha vida, alguns excessos, tive momentos em que eu acabei desequilibrando pessoas ou situações por causa da minha palavra, por causa de alguma impulsividade minha de momento. Isso é muito complicado também. A gente tem que estar sempre se policiando com o que a gente vai dizer, tentar deixar um pouco as emoções de lado, a empolgação de lado, a ansiedade de lado. Esses elementos emocionais que a gente tem em nossa vida, eles às vezes prejudicam o nosso raciocínio, prejudicam a nossa conduta. Então por isso que é tão importante a gente pensar antes de agir. A gente tem que pensar muito antes de fazer qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa. Essas lives que eu faço diariamente, né, que eu faço de segunda a sexta-feira com as meditações, isso me ajudou muito a pensar antes de falar. Porque eu tenho que pensar, eu tenho que levar em consideração que a partir do momento que eu estou aqui em frente a essa câmera, estou aqui me conectando através dessas mídias sociais, seja no Instagram, Facebook, YouTube, eu estou direcionando isso a muitas pessoas. E é impressionante como chega em pessoas que eu nem imagino. Às vezes eu estou aqui fazendo uma live, estou de manhã fazendo uma live, tem lá meia dúzia de pessoas assistindo. E eu acho que, beleza, está chegando só aquelas meia dúzia de pessoas. E aí quando eu vou ver no fim do dia, chegou a 200 pessoas, 100 pessoas que visualizaram a minha meditação, visualizaram a minha mentalização. Eu falo, nossa, que legal, né? E aí eu vou fazer uma viagem de trabalho, viagem longa, que nem agora recentemente, eu tive uma viagem que eu fiz com um intuito energético, magístico, esotérico, fui para a França e para a Inglaterra, me conectar com as raízes de muita magia, né? E encontrei pessoas que eu não via há muitos anos, que chegaram para mim e falaram assim, nossa, que legal te ver aqui, eu acompanho as suas lives lá e você não faz ideia como isso mudou a minha vida, como isso fez diferença na minha caminhada, como isso evitou o fato de eu acompanhar suas meditações, isso evitou que eu fizesse coisas assim impensadas, por impulso, que hoje eu estaria me arrependendo muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente fala. Aqui com
a minha proposta, né, de criar essa egrégora energética, criar não, né, de fazer parte dessa egrégora energética. Eu digo fazer parte e não criar, por quê? Porque já existem muitas egrégoras energéticas, existem muitas pessoas que acordam cedo e fazem meditação, pessoas com algum intuito comercial e outras simplesmente com o intuito de se conectar mesmo. Eu estou mais nesse segundo grupo aí, eu quero sim me conectar. Eu sempre fui conectado com a espiritualidade, com o esoterismo. Desde cedo eu busquei esse tipo de conexão com a natureza. Eu gosto muito, sempre gostei do que esse lado invisível da vida nos proporciona. Invisível para muitos, né? Invisível para poucos, porque tem muita gente que tem visão para isso, para enxergar, tem percepção para se conectar. Então, quando eu era muito novo, quando eu tinha a idade do Rafão, aliás, ele não está aqui porque ontem foi aniversário dele, e a gente foi dormir muito tarde, a gente passeou, fizemos muita bagunça com ele, né? Mas enfim, com a idade dele, quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu fiz o meu primeiro curso de druidismo por correspondência, veja bem. Porque antigamente não existia, nem se falava na possibilidade de se conectar virtualmente através de um mecanismo, né? de um dispositivo. Então eu comecei muito cedo essa minha busca, né? Meus pais são umbandistas, isso me ajudou bastante também a ter esse bate-bola com a espiritualidade. E o próprio pessoal da Umbanda, né, os meus guias espirituais, me encorajaram muito a buscar. Eu sempre acreditei muito na fé, sempre achei a fé uma das coisas mais importantes de nossa vida, para a gente saber que não estamos sozinhos. Por mais solidão que possamos sentir em nossa vida, a gente nunca está sozinho. Se a gente parar num momento de dificuldade, num momento de depressão, num momento de solidão, se a gente se predispor a parar, respirar com tranquilidade e fazer uma oração, se conectar com a sua fé, com o seu Deus que está dentro de ti, você vai perceber que você não está sozinho. E eu acredito nisso. Não é que eu acredito, tenho isso como certeza na minha vida, de que meus guias estão sempre comigo. As pessoas falam, você vê? Eu falo, eu não vejo nada, eu não escuto nada. Eu cresci com pessoas que veem, pessoas que sentem, com pessoas que escutam, psicografam, mas eu mesmo não tenho esse tipo de faculdade mediúnica. O que eu tenho é a minha fé, o que eu tenho é a minha intenção, seja ela boa, seja ela má, de acordo com o que as pessoas possam pensar, mas a minha intenção verdadeira de me conectar com essas energias e propagar isso, e dividir isso com as pessoas que estão ao meu lado, sejam elas próximas ou distantes. Eu tenho essa proposta também de dividir, de me conectar com a própria espiritualidade, com os meus guias, porque eu tenho muito isso, essa certeza de que tanto nós aqui encarnados nesse plano físico, como os nossos guias, também estão em processo evolutivo, também estão dentro dessa missão pessoal de se evoluir como seres, como forças, e através disso se conectar com outras pessoas, com outros espíritos, para também evoluir dentro dessa comunidade, dentro dessa sociedade, seja a sociedade física, material, encarnada ou uma sociedade espiritual. Eu acredito que esse plano, em paralelo, da qual a gente não tem a percepção da existência, eles ocorrem. Eu acredito nas múltiplas realidades, que as nossas escolhas, elas geram múltiplas realidades, que as nossas condutas de vida e as próprias múltiplas realidades que trabalham através de paralelos dimensionais. Aí isso fica meio complicado esse papo. É complicado. É complicado se você tornar ele complicado. Porque as pessoas tendem a acreditar no que é palpável, do que é visível.
Então é muito difícil a pessoa acreditar no que ela não está vendo. Sabe o São Tomé, que precisa ver para crer? Eu não sou esse São Tomé. O espírito, não sei se existe. Cara, existe. Tira isso da sua turrãozice, sabe? Eu acho que é muito limitado você acreditar, não acreditar na espiritualidade, você achar que é só isso, pronto. É muito limitado, é muito fácil, é o caminho mais fácil, sabe? Eu falo também nas minhas meditações para a gente buscar um caminho que seja o caminho correto e não o caminho fácil, porque às vezes o caminho certo a seguir não é o mais fácil, é o mais trabalhoso. Mas o trabalho não engrandece o ser humano, eu falo, não tem uma daquelas máximas também, que o trabalho engrandece a pessoa. Então é através desse trabalho que a gente vai se fortalecendo. É que nem você fazer um trabalho físico, ir numa academia. Você não vai ficar forte se você não fizer uma atividade física. Você não vai adquirir mais resistência aeróbica se você não fizer, se você não correr todo dia, não começar com uma caminhada, de repente correr, fazer uma bicicleta. Você não vai expandir as suas capacidades físicas se você não trabalhar para isso. Você não vai adquirir um novo aprendizado se você não estudar, se você não trabalhar. Tem um pai músico, para quem não sabe, meu pai é um baita de um pianista, é considerado um dos melhores pianistas vivos do mundo. E aí ele fala, as pessoas falam, eu tenho dom. Você tem o dom da música. É fácil ter o dom. Quando ele passou anos e anos e ainda passa, mas estudando 14 horas por dia. Meu pai hoje está com 82 anos, se eu não me engano, vai fazer 83, ou vai fazer 82, sei lá, estou meio confuso. Mas enfim, ele todos os dias da vida dele, é sábado, é domingo, ele acorda, lê o jornal, adora ler, lê muito jornal, lê o Estado de São Paulo, lê a Folha de São Paulo, sem fazer propaganda, mas é o que ele tem acesso. Assiste todos os jornais que você pode imaginar, mas ele acorda, lê, aí toma o café da manhã dele, aí vai pro piano, aí toca lá uns 40 minutos, aí para, vai assistir um jornal, um noticiário, aí volta pro piano, aí toca mais uns 40 minutos. Essa é a dinâmica da manhã dele. Ele faz isso umas 2, 3 vezes. Aí para, almoça, ajuda lá minha mãe no que ele puder. Aí de repente vai, senta numa partitura, termina um trabalho, um arranjo. Aí volta pro piano, toca mais uns 40 minutos, para um pouquinho, faz isso mais uma vez. Aí para, liga para minha irmã, que é produtora dele, vê como é que estão os projetos. Vamos continuar um projeto, beleza? Vai pro plano, dá a aula dele, aí vai pro piano. Ele faz isso todos os dias. No dia de semana que ele tem aluno, ele dá aula, continua dando as aulas dele e vai pro piano. Ou seja, ele trabalha. Desde que ele se predispôs a ser um pianista, ou seja, que ele escolheu a música como profissão, ele trabalhou e trabalha por isso. Aí não tem quem não fique bom. Se você escolhe ser um médico, meu sogro é médico, ele até hoje está estudando, faz parte de grupos de estudo, grupos internacionais com médicos do mundo inteiro. Todo dia também acorda cedo. Ele já é um pouco mais ativo na questão física, faz uma atividade física, joga tênis quase todo dia. E aí vai para a medicina. Estuda os casos, estuda os casos diferentes que pintaram, que apareceram, como eles foram resolvidos, casos que não deram muito certo. E ele tem isso também como meta, como missão de vida, que é ajudar o próximo através da medicina. Ele não sabe, mas ele tem um marinheiro lá que ajuda na espiritualidade dele. Eu falo isso porque aconteceu uma vez, uma senhora que foi se consultar com ele e ela tinha uma dor nas costas, mas não foi nem por isso que ela foi se consultar com ele. Mas ela foi lá consultar porque ele é clínico geral, pneumologista, estava lá cuidando. Aí ele levantou,
pôs a mão nas costas dela e fez um carinho, falou, querida, fica tranquila, vai melhorar, a senhora vai ficar bem, não sei o quê, volta daqui uma semana. Ela voltou dali uma semana e falou assim, doutor, eu queria agradecer porque eu estava com uma dor nas costas e na hora que o senhor passou a mão nas minhas costas, minha dor assim, meio que quase que instantaneamente passou e no decorrer do dia ela foi embora e ela sumiu e até agora eu não voltei. Falei, muito obrigado, eu queria agradecer o marinheiro que anda com o senhor. Ele, marinheiro? Eu falei, senhor, não sei se o senhor não sabe, o senhor tem um marinheiro aí. Pra quem não sabe, marinheiro é uma corrente de cura. É muito louco isso. Ou seja, ele trabalha dentro da medicina, o guia de frente dele deve ser um baita do marinheiro que auxilia ele nas conduções dos trabalhos dele. E eu tenho muita fé nesse tipo de apoio que a gente tem da espiritualidade. Por isso que dentro das minhas meditações eu uso as orações, muitas orações conhecidas, algumas não tão familiares, né, mas que também está aí no cunho popular. Eu gosto muito de trabalhar essas orações porque essas orações nos ajudam a nos conectar com a nossa fé, com o nosso Deus. E também, que para mim é o mais importante, que eu faço essa meditação de captação da energia e de doação dessa energia para todos. Eu estudei muita coisa dentro disso, continuo estudando. Eu fiz todos os graus de magia divina com Rubens Saraceni, eu fiz os graus de vivência com as plantas, e ainda já descobri ontem que tem vários módulos, vários níveis, com o Adriano Camargo, que para mim é uma pessoa excepcional, como amigo, eu tenho ele como um amigo, irmão na minha vida, na minha jornada de vida e de espiritualidade, e para mim é uma das maiores autoridades no que tange a ervas e aos trabalhos através das ervas, através das plantas e muitas coisas que a gente pode se valer, se beneficiar através dessa medicina energética e espiritual natural que as plantas e a natureza nos dão. Eu tenho o curso dos portais com Ortiz, que é maravilhoso também. Eu fiz curso de benzimento, fiz curso de cristais, porque eu acho que quanto mais informação a gente puder dar para esses guias que estão conosco, melhor a gente vai estar preparado. Dentro do centro que eu frequento, eu trabalho na corrente, atendendo as pessoas. Mas aí a pessoa fala, mas você trabalha de incorporado? Eu falei, não, eu trabalho através da magia divina. O chefe lá do terreiro, ele chegou para mim e falou assim, que sempre desde pequeno me incentivou a estudar isso. Você vai trabalhar aqui, você vai atender com o que você aprendeu aqui com as pessoas. E é um barato, porque as pessoas chegam, né? Às vezes eu estou lá concentrado, aí chega alguém da assistência para passar comigo, aí a pessoa chega e fala, oi paizinho. Eu falei, não é paizinho, meu nome é Tico e eu trabalho com magia divina. Se você se sente à vontade com isso, por favor, fica aqui, feche seus olhos, eleve seu pensamento e deixa fluir. E aí as pessoas acabam passando e repetindo, e vindo. Eu tenho pessoas muito queridas que já passaram comigo dentro lá do centro, com a magia divina, que inclusive me acompanham aqui, não faltam uma meditação, estão presentes em todas as meditações. São pessoas que eu tenho muita gratidão por deixarem, por confiarem em mim, na espiritualidade que me acompanha, para que eu possa de alguma forma estar atuando, né, conduzindo essas energias em benefícios dela. E é graças a essas pessoas que eu expandi para esse lado digital, né? Porque eu fico com muito receio, né, das pessoas às vezes acharem que eu estou indo para um lado comercial, estou querendo ser um influencer, de forma nenhuma. Mas essa palavra, o influencer, ela vem justamente disso, de influenciar. Agora, se você vê isso de uma forma não positiva, aí você está com um sério problema. Porque a gente tem a oportunidade de ter acesso através da internet
há muitas boas influências em nossas vidas. Esses influencers que muita gente critica salvaram muita gente da depressão e de repente até situações mais agravadas em suas vidas durante a pandemia. Quantas pessoas não foram buscar um show, não foram buscar uma palavra, uma música, uma apresentação de teatro que os artistas fizeram dentro de sua casa, que os espiritualistas fizeram dentro de sua casa, compartilharam? Quantas pessoas não foram buscar esse tipo de suporte, dessa influência? Então realmente a gente tem faca de dois gumes, né? Porque você tem todo tipo de influência. Eu acordo às vezes cedo para fazer a meditação, meu filho, Rafão, que costuma estar comigo aqui, acordar mais cedo ainda porque ele quer participar, né? Hoje eu deixei ele dormir. Aí ele quer participar e eu acordo cedo, só que aí ele tá lá vendo aqueles youtubers de jogos que ficam gritando. E olha que a gente não tem nenhum tipo de plataforma de jogo lá em casa. Ainda bem, né? Não sei se ainda bem, às vezes eu fico com pena, com dó do meu filho que adora, acho que todos os amigos deles têm e ele não tem. Mas enfim, eu fico vendo aquelas besteiras, aqueles caras falando tanta besteira. E aí meu filho tá lá assistindo, né? Aí eu converso muito com ele, então eu acho que ele sabe dosar. Cada vez mais ele vai saber. Então é bom que ele participe das meditações, porque através das meditações, isso é uma outra coisa, aí depois eu vou falar sobre isso, né? Sobre como a gente pode se conectar com nossos filhos, né? E com as pessoas através de orações, né? Eu vou fazer depois um outro vídeo só sobre isso, aí eu deixo em algum cardzinho aqui pendurado para vocês poderem acessar, porque é impressionante como eu consegui alcançar os meus filhos, como eu consegui até, como é que fala, educar os meus filhos através da oração, das minhas orações diárias que a gente fez durante a pandemia, até antes da pandemia, que a gente sempre fez, porque minha filha tem muito pesadelo e ela pede pra gente rezar com ela antes de dormir. E esses pesadelos nada mais são do que a sensibilidade que ela tem. Eu acho que ela tem uma vidência, acho não, tenho certeza que ela tem vidências, né? Então, para uma criança é muito difícil lidar com isso. Mas enfim, esse vídeo tem esse propósito, esse vídeo de hoje tem esse propósito de falar do quanto a gente tem que aceitar as dificuldades, aceitar as provações de nossas vidas, aceitar o fardo, aceitar a nossa cruz, porque elas vão nos dignificar, elas vão nos ressignificar para a nossa vida, se a gente aceitar com resiliência, com gratidão. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente ser grato a uma frustração, a um belo de um tombo, a um acidente vascular cerebral. Difícil você aceitar um AVC, aceitar um acidente que a gente acaba se envolvendo, uma perda de um membro. É difícil, mas aquilo, tudo que ocorre em nossas vidas são situações inerentes ao nosso karma. É aí que as pessoas começam a duvidar, começam a questionar a fé, começam a questionar o porquê da gente estar aqui. Se a gente tiver tranquilidade, que é a parte complicada, de ser tranquilo diante disso, diante dos desafios, diante dos fracassos, e aceitarmos isso, a gente vai estar com certeza dando saltos evolutivos em nossa caminhada que a gente não pode nem mensurar. Não busque mensurar também, não busque os porquês da vida e não busque também ficar esperando a recompensa, porque às vezes essa recompensa não vai vir de forma visível. Às vezes ela vem de situações que a gente nem imagina que elas são recompensas. Aí se a gente parar um pouco para pensar e para refletir, para meditar sobre o seu dia, aí você vai, nossa, isso aconteceu na minha vida. Eu tive uma facilidade aqui numa repartição pública, ou no mercado, ou num trânsito, ou numa própria conversa, que eu achei que ia ser uma conversa atrituosa, sei lá como é que é a palavra, com alguém,
e acabou fluindo de uma forma mais harmoniosa. Então às vezes a recompensa vem de pequenas coisas que a gente acaba passando desapercebido em nossa vida, que a gente acaba não percebendo. Mas elas ocorrem. Escuta o que eu estou falando, elas acontecem. A gente tem que ter a tranquilidade e não deixar de caminhar com dignidade. A gente tem que ter essa calma e nunca ficar lamentando que as coisas ocorrem em nossa vida. Sabe aquela coisa de a grama do vizinho é mais verde que a nossa? É mais bonita? A vida do outro, cara, a vida é do outro, não é sua, é do outro. A gente tem que levar a nossa vida com firmeza, mas com gratidão. A gente tem que amar cada situação de nossa vida, amar mesmo, é tipo ser grato, sabe? E aproveitar até as dificuldades. O que eu posso tirar de bom disso? Aquela história da limonada, né? Se dá um limão para você, faz uma limonada. Veja o copo sempre meio cheio, não meio vazio. Nossa, está acabando a minha água. Não, ainda tenho aquela água. Aproveite as oportunidades de sua vida da melhor forma possível. Fez uma besteira na vida, sabe? Eu fiz tanta tipo de Godoy, eu fiz tanta besteira na minha vida. Agora eu não vou me lamentar por isso. O que eu posso tirar de aprendizado é tentar não fazer mais essa besteira. Aí se fizer de novo, o cara faz, seu burro. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então busque na vida os aprendizados, nos arrependimentos ou aprendizados. Numa das orações, eu uso o Salmo, que ele fala, né, numa hora, dê ao culpado o arrependimento. Aí eu acrescento as minhas palavras aí no meio, um monte de coisa dentro disso. Eu não passo batido, porque eu falo, porra, como assim? Eu vou me sentir culpado e vou me arrepender? E o que eu faço com isso? Eu vou me amargurar? Vou me deprimir? Não, nada disso. Eu vou aprender com a minha culpa, com o meu arrependimento. Por quê? Porque eu vivi uma coisa que gerou uma culpa. Eu vivi uma situação que gerou um arrependimento. E o que eu faço com isso? Cara, isso vai ser um aprendizado na minha vida. Ai, machuquei alguém, magoei alguém, ferrei com uma situação. Não adianta chorar sobre águas passadas, sobre leite derramado. Já foi. Mas eu vou não me importar com isso? De jeito nenhum. Eu vou aprender com isso. Cara, eu não tenho mais o que fazer por isso. Tem sim. Fecha os olhos, manda uma boa energia, sabe? Que você possa de alguma forma remediar aquela situação. Que você possa de alguma forma mandar uma boa energia, se for possível, e aquela pessoa tiver aceitação, liga para a pessoa e troca uma ideia, tipo, se desculpe de coração. Mesmo, a gente tem que ter essa humildade de pedir desculpa e de desculpar, sabe? De perdoar, de pedir perdão de coração e amar todos os momentos. E enfim, sermos gratos, agradecer sempre, são coisas que a gente tem que ter na nossa vida, tem que fazer parte do nosso dia a dia, pedir perdão, perdoar, pedir desculpar, amar tudo que acontece na nossa vida, amar mesmo, de coração, por mais difícil que seja, e sermos gratos a todo momento. A gente tem que ser grato por estar nesse lugar maravilhoso, ou tem que ser grato por estar encarcerado, por estar dentro de uma pandemia, porque aquilo faz parte da lapidação do seu caráter, do seu ser humano, da sua existência. Não esqueçam disso. A ninguém é dado uma cruz maior do que pode carregar. Então que esses altos e baixos da nossa vida, da sua, da minha, de todos nós, sirvam para moldar o nosso caráter, para mudar o nosso ser, a nossa individualidade. E nunca se esqueça que a gente vive em sociedade. Não sejam indiferentes. Sejam sempre, não deixem de ter a sua empatia com os outros. Sabe, a gente vive em sociedade, tem outras pessoas, você tem um vizinho, você tem um colega de trabalho. Evite os desgostos de sua
sua vida. Não lamente se o outro não gosta de você. É problema dele, mas também não desgoste de ninguém. Evite 2 trabalhos, que eu falo isso muito para minha esposa. A gente tem que evitar 2 trabalhos. Meus filhos, o que significa 2 trabalhos? Um trabalhinho para ficar bravinho, outro para deixar de ficar bravinho, porque às vezes as coisas não vão mudar. É aquilo que aconteceu. Você não tem como voltar no tempo. Você não tem como deixar de fazer o que você já fez. Por isso, tome cuidado com as suas escolhas. Seja cuidadoso. Pense antes de falar. Seja claro no que você tem a dizer. Eu uso tudo isso na minha meditação. Todos esses elementos eu coloco dentro da minha meditação. Eu tento sempre colocar tudo o que eu espero para mim, assim, o que eu tento buscar. E não é fácil, não. Às vezes a gente é impulsivo mesmo. Ninguém tem sangue de barata. Meu pai fala, a gente não tem bunda de foca, sabe? Foca que vive no gelo, que tá com a bunda gelada. A gente não é. A gente não tem sangue de barata. Nosso sangue é quente. A gente gera energia. O nosso corpo físico gera energia. Nosso corpo é calor. Então às vezes a gente é impulsivo, sim. Então tente pensar muito bem antes de agir. Respira fundo antes de dar uma resposta a alguém, para que a gente não se arrependa depois do que disse. Eu falo que a gente não tem que se arrepender do que fez, e sim do que deixou de fazer. A gente tem que agir, tem que fazer, tem que começar por algum lugar. Então a gente tem que se arrepender do que deixou de fazer, mas não do que fez. O que fez está feito. Aí em cima do que a gente fez, se a gente causou algum mal, então que a gente haja de acordo para remediar aquilo, para evitar o eco negativo que aquilo vai ter em nossa vida. Altos e baixos da vida. Faz parte de nossa jornada, de nossa caminhada. Eu não vou ficar falando porque esse é um papo que não tem fim. Eu vou ser repetitivo. Mas para quem ficou comigo até agora, que ouviu o que eu tinha a dizer, eu agradeço do fundo do meu coração. Espero que isso faça algum sentido para você. Peço que você dê aquela curtida, aquele likezinho no vídeo. Isso ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas. Você vê os caras falando, isso ajuda a fortalecer o canal. Eu não tenho essa pretensão de fortalecer canal nenhum. Meu canal não tem muitas pessoas. E as pessoas que tem são valorosas, são pessoas que se conectam comigo. Se você quiser se inscrever no canal e fazer parte do canal, você vai ser valoroso para mim, como qualquer uma das pessoas que fazem parte da minha vida. Meus filhos, minha esposa, meus amigos, colegas de trabalho e as pessoas que eu encontro na rua. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês.